Olá pessoal, boa tarde, tudo em paz com vocês? Bom, vou passar aí algumas orientações a respeito da atividade avaliativa do tempo comunidade. Eu já encaminhei as orientações iniciais via e-mail e também deixei postado no grupo do WhatsApp da disciplina, mas em síntese, né, o que eu busco com essa atividade avaliativa, né, só lembrando a vocês que ela tem como valor 25 pontos, né, um quarto aí do que precisamos para chegar à totalidade de 100. Então, ela tem um peso, né, interessante. Mas o que eu procuro é compreender a capacidade de conexão que vocês têm, né, que a turma desenvolve a respeito das discussões que envolveram o texto do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, que é a introdução do livro O que é Filosofia. Eu acredito que vocês já devem ter acessado. E o texto, no melhor dos casos, Identidade Sem Pessoa, do Giorgio Agamben. Lembrando a vocês, né, que algumas ideias são balizas, né, são estruturas fundamentais na discussão apresentada por ambos os autores, né? O que é interessante perceber, e é uma manifestação que se repete, né, nos dois textos, é a filosofia como um fluxo. A filosofia não é um elemento estático, a filosofia não é um elemento imóvel, né? A filosofia, por compreender o ser em seus diferentes níveis, em suas diferentes representações e manifestações, necessariamente é movimento, né? A filosofia se conforma como um movimento da condição humana, né? Ela é um elemento constituinte do ser social. Um dos elementos que nos caracterizam enquanto ser é a produção filosófica. Portanto, ela não é uma especificidade de um grupo humano. A filosofia não é uma atribuição exclusiva de determinados grupos humanos. Essa forma de pensar e produzir conceitos que se vinculam com o real, né, com a dimensão material concreta da existência, assim como se vincula ao plano simbólico, ao plano de perceptos, de percepções, de afetos, de sensoriamento, né, de envolver sentidos. A filosofia ela não é exclusividade de um determinado grupo humano, né? Esse processo acontece em diferentes grupos sociais, e em cada um ele se conforma de uma maneira, né? Ele desenvolve seus próprios conceitos, desenvolve sua própria nomeação. Por exemplo, o xamanismo se aproxima muito do que o pensamento ocidental concebe como filosofia, e o xamanismo é um traço muito presente no pensamento ameríndio. E é esse movimento de construção, de produção de conceitos que vai significando a vida. A vida não tem significado se dissociarmos os conceitos da vida, se os conceitos forem produzidos alheios à vida. Então, isso é um elemento fundamental. A partir desse movimento de contemplação, de interpretação, de intervenção, são todos verbos, todas ações, mesmo que se realizem no plano simbólico, é a partir da ação, da vivência, da experiência, que podemos conceber os conceitos, O conceito, de certa forma, ele acrescenta no processo de significação da vida, Coisas que nos tocam, coisas que têm sentido na nossa vida. Este sentido é também representado pelos conceitos. Então, fundamentalmente, podemos interpretar a filosofia a partir dessa ótica. Essa ótica, eu acredito que no curso de licenciatura em Educação do Campo, ela abre um leque interpretativo, um leque de intervenção muito interessante, porque é o princípio de qualquer produção intelectual, Como eu disse
em vários momentos do primeiro tempo universidade, né, é impossível dissociar a prática docente, a atuação profissional que o curso é habilitado, né, a atuação do docente, da docente, do processo de especulação e realização filosófica, né? É muito difícil, na verdade é impossível dissociar a prática docente da realização da filosofia, né? Como disse, né, a aplicação e a construção de conceitos é fundamental em qualquer área do conhecimento científico e é isso que está disponível atualmente no espaço escolar. Então, os professores e professoras de química, física, biologia, ciências, necessariamente trabalham com esse movimento de construção, interpretação, de gestão do conceito, né? Porque é sensorial, então precisa passar pelo corpo. O conceito ele é incorporado na vida social. Se você fala de velocidade média, se você fala de química orgânica, isso é incorporado na vida social. Isso é feito corpo, né? Isso não se dissocia de todos os processos corpóreos que nos envolvem. Então, a partir desse movimento, eu acredito que o texto do Deleuze e do Guattari são fontes importantíssimas, né, para a atuação e para a interpretação da população, dos povos do campo, dos movimentos sociais, do movimento sindical. É uma leitura que, se não for indispensável, é, no mínimo, é impossível negá-la. Né? E fazendo uma breve conexão, o Agamben tenta interpretar esse processo filosófico a partir da identidade. Né? A identidade que necessariamente é a construção de um reconhecimento de si, que hoje nós chamamos de autocuidado, mas tem uma profundidade filosófica muito, muito interessante de ser pensado. Acredito que o movimento feminista é uma grande referência nessa inflexão do ser e, ao mesmo tempo, um processo de reconhecimento a partir do outro. Né? Como disse na aula dedicada ao texto do Agamben, né, o processo de construção identitária demanda um contraste, demanda um contrário. Né? A minha afirmação necessariamente representa a negação / afirmação do outro. Porque se eu me distingo do outro a partir do meu processo de identidade, do meu processo de reconhecimento. Reconhecimento do meu ser que compartilha uma identidade com um grupo, que compartilha um território nesse grupo. A identidade se realiza no espaço. A identidade não é um elemento que se realiza exclusivamente no plano simbólico. A identidade demanda a realização espacial. Nós somos, né, uma característica forte da identidade, é a expressão nós somos, porque existimos em um determinado espaço. Outro elemento fundamental, a identidade é disputa. E como ela é um elemento do ser, né, eu não preciso repetir que a identidade é móvel. A identidade não é uma dimensão fixa, ela muda a sua forma e a sua representação, assim como mudam os seres que compõem a identidade, mudam no tempo e mudam no espaço. Né? Tem uma frase interessante do Agamben: a luta pelo reconhecimento é, portanto, a luta por uma máscara, mas esta máscara coincide com a personalidade que a sociedade reconhece em cada indivíduo, ou com o personagem que, com sua convivência, por vezes reticente, ele faz dela. O que o Agamben quis dizer com isso, né, quando ele traz essa dimensão da máscara? Vimos que a identidade é um elemento coletivo, diferente da personalidade, que representa a personalidade representa as intenções pessoais do ser. O ser é esse movimento constante entre a vivência em sociedade e a inflexão individual. Então, nós, assim como precisamos reconhecer a existência do nós, nós também devemos reconhecer a existência do eu.
né? Eu acho que a psicanálise é um bom caminho para quem gosta de pensar esse movimento, a teoria queer, né? São dois campos muito opostos, assim, de certa forma, mas ambos trazem esse posicionamento, esse movimento do eu e do ser. Mas o Agamben, ele diz, né? A luta pelo reconhecimento é a luta por uma máscara. A máscara é o processo que compartilha a identidade. Não necessariamente o eu é o quê? Um elemento que concorda, que compactua, que coaduna com tudo que a identidade lhe oferece. Esse é o traço da personalidade, reconhecer a diferença entre o eu e o coletivo. Eu faço parte deste coletivo, desse movimento social, desse sindicato, desse território quilombola? Sim. Não coloquem a máscara num sentido negativo. A máscara é um elemento externo ao corpo, mas que compartilha a posição do corpo. Por isso que ela é a identidade. A identidade, ela não é o meu corpo isolado. O meu corpo isolado carrega a minha personalidade. Mas para construir uma vida em coletivo, eu preciso desse elemento externo ao meu corpo, à minha própria individualidade, que é compartilhado por todo o grupo, que é a identidade. Então, acredito que a partir dessas referências vocês consigam desenvolver uma reflexão interessante, né? Usem o máximo de exemplos possíveis que vocês detectarem na realidade. Né? O que eu estou querendo que vocês façam é o quê? É um processo de interpretação também, né? Olhem, observem o mundo que envolve vocês. Não pensem que essa atividade avaliativa ela se realiza só no momento que vocês escrevem, né? É isso aí, valeu, beijo para todo mundo.